Oi, gente, tô de volta trazendo um vídeo pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou a Harisca. Eu sou artista digital e tradicional e adoro desenhar coisinhas de fantasia. O tema do vídeo de hoje é sobre trolls. Eu resolvi desenhar um troll numa floresta, encontrando alguns passarinhos voando. E eu tirei essa ideia de alguns desenhos que eu andei assistindo ultimamente. Esses desenhos são Hilda, que é um desenho maravilhoso. Ele fala sobre as criaturas mitológicas da cultura escandinava. E tem trolls, tem diversas criaturinhas, é um desenho maravilhoso. Tem na Netflix e lançou recentemente um filme que também é maravilhoso, tão maravilhoso quanto o desenho. É muito bom. E o outro foi Os Contos de Arcádia. Tem diversos desses contos. Até agora eu só assisti o primeiro e comecei o segundo. E o primeiro conto é Caçadores de Trolls. E como vocês já bem sabem pelo próprio nome mesmo, fala sobre trolls. Mas por mais que o nome fala sobre caçadores de trolls, os trolls não são completamente vilões nesse desenho. É um desenho sensacional, eu também gostei muito. E por causa desses desenhos eu acabei criando uma referência de um trollzinho na minha cabeça. Um trollzinho fofinho, bonitinho, que eu não posso dar muito spoiler pra vocês, senão vai perder a graça, mas os trolls nos dois desenhos são super fofos. Enfim, eu achei maravilhoso, todos têm na Netflix. O autor de Caçadores de Trolls, Os Contos de Arcádia, ele também é o autor do Labirinto do Fauno, já trabalhou em filmes como Hobbit e outros diversos filmes sensacionais. O Homem Arrasa, ele é sensacional, eu amei Caçadores de Trolls. Falando sobre o desenho em si, que a gente tá fazendo agora aqui, que vocês estão vendo o processo nesse momento, eu resolvi fazer ele em grayscale, que dá pra gente ver um pouco melhor as coisas sobre contraste e afins. E eu também resolvi fazer sem line art, porque o processo de desenhar digitalmente pra mim tava demorando muito com line art. Eu não tava conseguindo me adaptar, eu não tava conseguindo ter uma precisão boa pra fazer a line art do jeito que eu gostaria. Tipo assim, se eu demoro pra fazer um desenho cerca de 8 horas, digamos assim, dessas 8 horas mais da metade do tempo eu só gasto com line art. Então eu demoro muito menos tempo pintando e faço uma pintura que me agrada do que fazendo com line art. Então eu resolvi fazer sem line art, fazendo só essas blocagens do grayscale, que é uma forma muito boa de você ver contraste e tudo mais. Fiz essa casca dessa árvore, que foi uma das coisas que mais me pegou pra fazer o desenho em si, porque eu não tinha nenhum carimbo pronto, como foi o caso das folhas e alguns outros elementos mais simples. Mas eu tive um trabalho pra fazer, porque eu não queria que ficasse tão realista quanto ficou. Eu queria algo mais desenho menos realista, mas acabou ficando bastante realista e ficou legal no final das contas. Mas eu preferia que não tivesse ficado tão realista. É uma coisa que eu vou procurar mais referências pra fazer depois, mas foi desse jeito aí. Eu trabalhei com os pincéis, saí rabiscando pra fazer esse tronco e depois passei algumas ferramentas de mistura, mesclagem, que o próprio programa já disponibiliza. Eu preparei aqui algumas curiosidadezinhas sobre os trolls pra falar pra vocês. Primeiro, como eu já tinha falado antes, os trolls são lendas de origem escandinava. Onde fica a Escandinávia? Fica ali naquela região da Dinamarca, Suécia e Noruega. Dentro dessa lenda, eles falam que os trolls se transformam em pedra com a luz do sol. Isso vocês veem nos desenhos que eu recomendei, se vocês pararem pra assistir, e eles abordam isso. Geralmente os trolls também são retratados com grandes orelhas e narizes. Nos desenhos que eu vi, não tinha essa caracterização tão fiel. Então eu segui um pouco mais a linha dos desenhos que eu andei vendo do que a própria lenda em si. Outro fato interessante que vocês vão descobrir assistindo, mas eu também vou falar aqui de spoiler pra vocês,
é que os trolls, eles são super sensíveis ao badalar dos sinos. Quando vocês forem assistir alguns desses desenhos, se vocês forem assistir, vocês vão perceber isso neles, é bem legal. E outro ponto também interessante é, por conta deles serem sensíveis à luz do sol, eles não podem viver, né, na superfície da terra. Então o que acontece? Eles acabam morando em grutas e cavernas, até mesmo dentro da montanha, com os poderes mágicos, porque são criaturas mitológicas, têm poderes mágicos envolvidos. Enfim, assistam os desenhos que eu passei pra vocês, que eles falam super sobre isso e é muito fofo. Existem outras coisas também sobre os trolls, mas isso fica pra curiosidade de vocês, se eu acabei despertando alguma. Pra vocês procurarem e darem uma olhada mais sobre essas criaturas. Eles são sensacionais. A cultura escandinava é muito, muito interessante. Eu não fiz orelhas no meu troll? Eu fiz sim, mas esse troll é diferente, ele é especial. Esses chifrinhos aí na frente dele são como as orelhas dele, seriam os ouvidos dele, sabe? Uma coisa meio sensor de som batendo, a vibração nas pedrinhas da cabeça dele faz ele escutar. Pelo menos é assim que eu imaginei. Bom, agora com o grayscale finalizado, eu passo a pintar as camadas. Eu dei bobeira aqui porque eu não separei direitinho as camadas do troll e acabou me dando um pouco de trabalho de pintar algumas partes. Mas o que eu recomendo pra vocês é, separem o desenho em camadas. Não precisam ser muitas camadas, mas separa o desenho em camadas. E nessas camadas, vocês veem o que tipo vai ficar por cima e por baixo. E vocês trabalham a luz e sombra dentro dessa única camada no grayscale. Vai facilitar bastante o processo e o grayscale fica bem mais evidente o contraste, fica bem interessante. Você consegue ver mais o que você consegue abordar mais pro dia, mais pra noite, a partir do grayscale. Se for mais escuro, você escurece um pouco mais o grayscale. Se tiver um dia mais claro, você clareia mais um pouquinho o grayscale. Então, tipo, você consegue ver mais o ambiente fazendo desse jeito. Bom, agora a gente já tá aqui finalizando o desenho. Eu acabei fazendo tudo e vi, assim, que não tava do meu agrado o jeito que o desenho tava ficando. Então eu acabei colocando um pouco mais de contraste nas folhas, porque eu achei que tava faltando um pouco de contraste. E é assim que ficou o grayscale.
desse jeito que tá passando aqui na tela pra vocês. Quanto à arte finalizada, eu tô mostrando aqui, mas tem algumas outras partes que eu alterei. E se você quiser ver tudo bonitinho, com efeitos e tudo mais, tá lá no Instagram. É só acessar aqui o link na descrição e vocês podem acabar seguindo por lá se vocês quiserem ver mais artes e coisas que eu produzo. Se vocês também quiserem ver mais speed arts, talvez alguns tutoriais, coisas que vocês queiram ver, vocês podem comentar aqui nos comentários. E também podem se inscrever no canal, dar um like se gostaram e é basicamente isso que eu tenho pra vocês hoje. Foi um prazer ver vocês novamente. Espero poder voltar mais rápido do que dessa vez. E é isso. Até logo. Bye, bye.